por ter elas aqui. Amém, Senhor. Boa sorte, Pati. Que o Senhor seja contigo. Amém? Irmãos, estava pensando em que falar, em que dizer, e preparei a pregação e esqueci de trazer um negócio que eu queria mostrar para vocês. Queria pegar um pacote de chips. Sabe aquele pacote de batata? Não, mas tem que ser um fechado. Tinha que ser um fechado. Então não tem problema não. Sabe quando você compra, o que vem dentro do pacote? Alguém falou ar? Ar. Vem 70% de ar e 30% de batata quando vem, né? Aquele negócio vem, o que ele vem? Para não quebrar. Eu acho que é mais para parecer o que tem, né? Parece que o pacote está cheio, está inchado. Aquele pacote vem cheio de ar, irmãos. Por quê? Porque ele está inchado de ar. É literalmente por uma razão ou por outra, seja por não quebrar a batata. Diz a nossa experta em batatas aqui. Batatas fritas. Seja por isso, ou seja por simplesmente parecer aquele pacote grande. Porque eu sempre me pergunto, por que vocês não fazem tipo um pouco menorzinho o pacote? E bota menos ar dentro. É igual pastel de feira no Brasil, certo? Que você tem que morder e abrir para o lado para o vento sair. Algo que vem inchado. Queria que você entendesse que lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, a palavra diz assim, que o conhecimento, ele traz orgulho. Mas o amor, ele edifica. O orgulho nada mais é que o ar inchando em nossas vidas. O conhecimento traz orgulho. A palavra do Senhor diz em 1 de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim, aquele que não ama a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Essa palavra, Deus é amor, ela ficou a gente se familiarizou tanto com ela, que parece que a gente esquece. O que nós estamos falando? Nós estamos declarando que a sua essência, a essência de Deus, a pessoa dele, é amor. Se a essência de Deus é amor, e nós devemos de estar nele, para poder conhecer a ele e amar, eu gostaria nessa manhã falar a respeito de nós, aonde nós estamos arraigados. Uma árvore, ela tem as suas raízes bem colocadas, e quando ela precisa, o que ela faz através das raízes? Ela pega os nutrientes que ela precisa para poder se manter viva. Nós temos que estar enraizados em Cristo. Você pode abrir comigo lá em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. E versículo 17. Efésios, capítulo 3 e versículo 17. Diz assim, e assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda plenitude de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, pedindo que o Teu Santo Espírito nos guie nessa palavra, Senhor.
Que nessa manhã nós venhamos a ter um conhecimento do que o Senhor quer nos dizer através dessa palavra. A nos mostrar, ó Deus, que nós devemos estar arraigados em Ti. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que não sejam apenas palavras minhas saindo, mas que o Teu Espírito Santo possa estar preparando os nossos corações, confrontando as nossas vidas, confrontando as nossas mentes, para que venhamos a receber essa palavra. E logo, Senhor, uma vez essa palavra entrada em nossos corações, que nós venhamos realmente a frutificar. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, o amor de Deus. O amor de Deus é algo que nós não podemos medir. Não tem forma de você medir o amor de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos de estar arraigados, alicerçados no amor, assim como uma árvore. Igual eu dei um exemplo antes. Assim como uma árvore, ela tem as suas raízes, ela coloca as suas raízes. E quando vem o tempo de seca, que não tem chuva, ela vai, através das suas raízes, buscar a água, buscar os nutrientes que ela precisa. Da mesma forma que nós, como cristãos, nós que já conhecemos a palavra, nós devemos de estar bem arraigados em Cristo. Nós devemos de estar bem arraigados em Deus através do amor. Por que eu devo de estar arraigado em amor? Porque, de acordo com aonde eu estou arraigado, vai ser as minhas decisões. De acordo com a forma como que eu estou, aquilo que me sustenta é aquilo que faz a minha resposta. A palavra do Senhor diz em 1 de Coríntios 13, de 1 ao 3. Todos nós conhecemos. Quem conhece o que diz em 1 de Coríntios 1 ao 3? Ou 1 de Coríntios 13? É conhecido. Fala a respeito do amor. Ah, é uma poesia bonita, linda e maravilhosa. Sim, é uma poesia linda e maravilhosa. Mas só que se você for olhar e dizer assim, deixa eu ver se eu consigo viver isso daqui, eu acho que ela continuaria sendo linda, mas não seria fácil de se viver. Paulo diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou o prato que retine. Como o sino que ressoa. Quem já morou aqui perto de uma igreja onde tem um sino? É gostoso escutar aquele tem. Não, verdade? Principalmente se você está descansando depois do meio-dia. La siesta. Ou seja, ele está falando, ainda que você tenha a melhor eloquência, ainda que você fale bem, ainda que você fale a língua dos homens e dos anjos, mas se você não tem amor, as tuas palavras são como um sino que está batendo para marcar a hora. E eu acho que aquilo tem mais utilidade ainda do que você falando. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Gente, olha que exemplo de crente esse. O cara tem conhecimento, ele conhece os mistérios e tem uma fé capaz de transportar montanhas. Mas se eu não tiver amor, nada eu serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sem amor, a tradição se torna uma rotina. Sem amor, a teologia ela é fria. Sem amor, qualquer coisa se torna uma divisão. Sem amor, nós não conseguimos nem sequer pregar o Evangelho. Qual o tamanho do amor de Deus? Paulo ele tenta explicar isso. E à medida que eu falo, eu quero que você vá criando essa figura na tua mente. Paulo diz assim, Efésios 3:18, nós acabamos de ler. Vamos ler o 17 novamente. E assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Aí agora no 18 ele diz assim, a fim de, ou seja, com o propósito de. Vocês estão arraigados com um propósito.
a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura. Vai criando essa imagem na tua mente. A largura. Qual é a largura do amor de Deus para nós? A palavra do Senhor diz assim, Isaías capítulo 59, versículo 1: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nada está fora do alcance de Cristo. Nada está fora do alcance do seu amor. Logo Paulo diz assim, e entender também o comprimento. O comprimento. Salmo de número 136, verso 1, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Logo, o Paulo diz assim, que vocês entendam qual é a altura. É interessante que a palavra diz que nós não podemos medir o amor de Deus, mas agora Paulo está na tentativa de colocar medidas para nós. Acabou de falar a respeito da largura, do comprimento, e agora da altura. Sabe qual que é a altura do amor de Deus? Olha comigo o que a palavra diz em Salmo 103 e 11. Diz assim, ó: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Mas Paulo não para por aí. Agora ele fala a respeito da profundidade. E que venhamos entender a profundidade. Quão profundo é o amor de Deus? Você está criando a imagem na tua mente? A palavra do Senhor diz em Salmo 139, 8: se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer minha cama no abismo, lá tu estás também. Não tem para onde nós fugimos da presença de Deus. De certa forma, outro dia eu aprendi a respeito disso, que essa é uma forma de provar a existência de Deus, sobretudo para as pessoas que não creem na existência dele. Era um teólogo, ele estava discutindo com um ateu a respeito da existência de Deus. A pessoa falava que Deus não existia, e ele falou: olha, por que você diz que Deus não existe? Ele disse: porque eu nunca encontrei Deus. Ele falou: se você está dizendo para mim que Deus não existe, você para mim é Deus. E o cara: como? Ele disse: se Deus, Ele está em todos os lugares, eu creio que Ele está em todos os lugares, quer dizer que você foi em todos os lugares ao mesmo tempo, porque é isso que nós entendemos. Isso não é o que a palavra do Senhor diz, são os atributos para um Deus. Qualquer pessoa, isso aqui é teologia profunda, mas estou só tentando explicar para vocês. Os atributos para um Deus, Ele tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se essa pessoa foi capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, procurando a um Deus, para ver se Ele encontrava, porque se eu posso estar aqui procurando Deus, e Deus pode estar então no outro lado. Se Deus fosse uma pessoa que não estaria todos os tempos, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele quer dizer, você conseguiu estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Não. Não tem como. A palavra do Senhor diz assim: para onde iremos nós? Longe da tua presença. Salmos. Se eu subir aos céus, tu vai estar ali. Se eu for no mais profundo abismo, tu vai estar lá. Não tem como fugir da presença de Deus. Mas eu não quero que você se sinta atemorizado nessa manhã por isso. Eu quero que você se sinta num lugar que não importa aonde você está, você pode ser alcançado por Deus. E nós, todos nós somos instrumentos na mão do Senhor para ser usados por Ele para demonstrar o seu amor. Por isso que nós devemos estar arraigados no amor.
A questão está aonde você se alimenta. O que você toma de alimento? Aonde está sendo a tua fonte? Por quê? O que nós acabamos de falar a respeito do conhecimento? O conhecimento traz orgulho. Não se trata a respeito de saber muito. Se trata de estar no amor de Deus. O problema não está se você se sente irado e o teu primeiro sentimento é ira. A palavra do Senhor diz o quê? Ireis, mas não pequeis. O problema é a tua resposta. Porque nas tuas atitudes é que você vai mostrar aonde você está arraigado. Quando alguém te incomoda, quando alguém faz algo para você, é normal você se sentir irado. Só estou dando esse exemplo. É normal você se sentir irado. Mas se a tua fonte, aonde você está arraigado, é amor, a tua resposta vai ser amor. Eu lembro uma vez, com 19 anos, eu estava no quartel. E eu tinha um rapaz que era amigo meu, a gente morava relativamente perto, ou seja, era como, ele morava como meia hora para frente de onde eu morava. A gente morava 1 hora e pouco longe do quartel. E uma vez por semana a gente ia para casa. E num dia, eu só não lembro qual foi a situação, o que foi que ele fez para mim. Eu só lembro que eu estava com uma mochila nas minhas costas. O que ele fez foi uma brincadeira, mas por alguma razão eu não gostei da brincadeira. Eu juntei aquela mochila, dei um giro e dei nele. Pum! Uma resposta de amor, não. Amor próprio. Depois eu fui lá pedir desculpa, porque nós somos amigos até hoje, a gente conversa ainda até hoje. O problema não é o que você sente. O problema é como você responde. Como você está respondendo? Como você está respondendo ao teu dia a dia? Como você está respondendo às pressões que são colocadas em cima? Como você está respondendo quando as coisas não vão de acordo com o que você quer? Não se trata de não ficar triste. Você não é um super-homem. Você não tem superpoderes. Você não é um robô que não tem sentimentos. Você tem sentimentos. Todos nós somos humanos. Todos nós nos ofendemos. Outro dia eu dava um exemplo para minha esposa. Eu estava esperando um documento. E esse documento não saía. E eu comecei a ficar preocupado com isso. E aquilo começou a me gerar essa quase que uma ansiedade. Preocupação realmente. Aí quando o negócio saiu, ela falou, tá vendo? Falei para você. Eu falei, sim. Mas não me julgue por ser humano. Por quê? Porque eu tenho sentimentos, eu tenho as preocupações são normais. Agora, se nós deixamos essas preocupações tomarem controle das nossas vidas, aí é diferente. E agora, a partir desse momento, como é que está sendo a minha reação? Como que eu estou tratando os demais? Eu trato os demais independente da forma como que eles me tratam, ou simplesmente eu dou uma resposta àquilo que eles me dão? Porque a palavra do Senhor nos diz totalmente ao contrário. A palavra do Senhor nos diz o quê? De acordo com da maneira que fores tratado, trate as pessoas. É isso que a palavra do Senhor diz? A palavra do Senhor diz assim: trate o teu próximo como superior a você mesmo. Não se trata de merecimento. Não se trata de que vou pagar então olho por olho, dente por dente. Não. Mas se eu estou em amor, eu vou entender que eu tenho que distribuir amor, independente do que aconteça. Aí é onde você vai entender quando Jesus diz assim: se alguém te bater de um lado, na tua face, dá a outra. Só não pede para me fazer isso lá no meu trabalho, que eu não vou fazer não. Com exceções, né? Vou colocar aqui, né? Segundo Josué, com exceção do meu trabalho. Irmãos, a questão é, em que você está arraigado? Você está arraigado no conhecimento
Você está arraigado no momento ou você está arraigado no amor de Deus? Existe uma regra do segundo pensamento, que foi o que eu acabei de explicar. Você não controla a tua primeira reação emocional, mas você controla o quê? A resposta. Quando alguém te provoca, ou quando uma situação sai do teu controle, é normal que você... Ai, Deus. Mas agora, a partir desse momento, como você tem respondido às pressões? Por que eu estou batendo tão forte nessa tecla? Porque é através dessas atitudes que você vai ver se você está arraigado em amor ou não. Efésios capítulo 3 e versículo 20. Todos nós gostamos dessa passagem. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Gostamos ou não gostamos dessa palavra? Não tem truque aqui, gente. Todo mundo fica tipo, respondo ou não respondo? Não tem truque. Eu amo essa palavra. Aquele, nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Como que Ele vai fazer infinitamente mais na tua vida se você não deixa Ele fazer? Porque o teu pensamento, a tua forma, o teu conhecimento, o teu inchaço é o que tem que tomar controle. Como que Ele vai fazer infinitamente mais? É como a mãe ensinando a filha ou o filho a cozinhar. E quando a pessoa que está aprendendo quer fazer algo, ela, não, mexe assim, não faz assim. Assim estraga. Você vai fazer o arroz sem lavar? Ah, você não lavou a carne? Aquele ali acho que vai queimar. É a mesma coisa. Aquele que infinitamente, todos nós queremos o infinitamente mais. Deus, é o seguinte, esses são os meus planos e esses são os meus projetos. É dessa forma que tem que ser feito. Isso é não entender o amor de Deus sobre você. Porque se você não entende que Deus te ama de tal forma que Ele quer o melhor para você, não dando aquilo que você quer, mas dando aquilo que você realmente precisa, e aquilo que você precisa, e Ele vai te dar infinitamente mais do que você pede, pensa em algo bom para você. O que seria bom para você hoje? Esquece a presença de Deus, porque todo crente, quando a gente fala isso na igreja, o cara pensa, a presença de Deus. Esquece isso. O que seria bom para você hoje? O que seria algo excelente para você hoje? Pensa. Esse teu pensamento que você acabou de ter agora não é o que o Senhor tem para você, porque Ele tem infinitamente mais para você. Mas só que de repente esse infinito não é o pacote que você está esperando. Não é da forma que você está esperando. Não é no tempo que você está esperando. É aqui aonde se encaixa essa palavra, onde você começa a entender que o que o Senhor tem para você não é aquilo que você tem planejado. Então, se você não aceita o que Ele te dá, como que você quer que receber o infinitamente mais? Olha o que a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 6, versículo 38. A palavra diz assim, que Ele tem uma medida, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ele não está te dando um pacote de chips que tem 70% de ar. Ele está te dando uma medida que ela vai ser recalcada porque não vai ter ar. Ela vai ser sacudida para que caiba mais. E ela vai ser transbordante, mas não é da maneira que você quer. Servir a Deus e amar a Ele é independente das circunstâncias, independente do que você está recebendo.
Nós temos que parar de fazer planos e projetar as coisas pensando que vai ser da nossa forma e que tem que ser daquela forma. Andar em amor, estar arraigado em amor, é entender, igual que uma árvore, que ainda que não está chovendo aqui fora, a minha fonte vem de outro lado. Eu estou sendo nutrido por outro lado. Quando chove fora, eu recebo de fora. Mas se não, a minha fonte está aqui. E eu não sou abalado. Quando eu estou arraigado no amor de Deus, você não vai ficar se decepcionando com pequenas coisinhas. Quando você está arraigado no amor de Deus, existe somente uma coisa que importa. E o que é? É o amor de Deus. Se eu tenho o amor de Deus sobre mim, eu tenho mais que o suficiente. Se eu tenho o amor de Deus sobre mim, eu sei quem eu sou nele. Eu não me preocupo com o que as pessoas falam. Se eu tenho o amor de Deus em mim, eu não estou preocupado com a opinião dos outros. Se eu sei quem eu sou em Cristo, o que eu faço? Eu reflito, tá certo? Reflito? Eu reflito a glória de Deus. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Uma criança, se alguém, vamos dar um exemplo, qualquer criança das nossas, o pai em casa educa, o pai fala quem ele é, e foi feito um estudo sobre isso. Agora, se essa criança chega no colégio, ou na rua, e alguém fala qualquer coisa diferente para essa criança, do que ele escuta em casa, qual vai ser a opinião mais importante? Ele pode até ficar assim, será que é verdade o que falaram? Mas ele vai vir. Para todo pai, o seu filho é lindo. Maravilhoso. Por muitas vezes, ainda que não seja. Mas a mãe fala, que coisa mais linda. Lindo, maravilhoso. A criança acredita que ele é lindo e que ele é maravilhoso. Quando ele chega lá fora, e alguém fala para ele, não é verdade. Ele vai dizer, não. Minha mãe falou que eu sou lindo e eu sou maravilhoso. I'm gorgeous, I'm handsome, né? Eu sou lindo. Não importa. Se ele sabe quem ele é em casa, se ele recebe esse amor que vem diretamente do pai, não importa a opinião do outro. Agora, se os pais não dão atenção, agora eu vou dar uma escapadinha aqui, se os pais não dão essa atenção, é onde chega, aí começa a sofrer bullying. Porque a criança não sabe quem é. Da mesma forma nós, se nós sabemos quem nós somos em Cristo, não importa a opinião dos outros, não importa o que os outros vão falar, não importa se o que eles estão falando é verdade ou não é, eu estou arraigado no amor e somente me importa uma opinião, que é a opinião do meu pai. Não aceite ser um cristão cheio de ar. Seja um cristão que vive esse amor pleno do Pai. Porque essa parte me encanta quando a gente chega no final daquele versículo, onde ele diz tudo isso, Paulo diz tudo isso com uma razão. Lá no versículo 18. Ele diz, no 19, perdão, ele diz assim, ó. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. O que é plenitude? Plenitude é algo completo, é algo cheio, para que vocês venham a conhecer a plenitude de Deus. Conhecer a plenitude de Deus. Gente, vamos deixar de ser cristãos débeis, ofendidos. Você imagina se Jesus fosse ofendido? Não, fica pensando. Imagina chegar para alguém e falar, cadê? O William? O William é líder dos jovens. Mas não é o William que vem lá de Pato de Minas. Pato de Minas, isso é nome de cidade. Só para você saber, ele é dono da metade de Minas Gerais, tá, gente? Não é ele que vem lá de Pato de Minas, nem sabia que tinha cidade lá, ó. Fizeram isso com Jesus. Jesus entra no templo e diz, como é que é? Não é esse o filho de José, o Nazareno? Quem é ele para estar falando assim, com essa ousadia? Imagina Jesus ofendido. Vou deixar de ir para o templo. Não gostaram de mim, ó, essa maneira de falar comigo. Imagina.
Imagina Jesus ofendido, gente. Eu fico imaginando a gente na frente de Pilatos. Ó, o povo está falando isso, aquilo. Quê? Eu? Não. Não. Por que Jesus não se importava? Porque ele sabia quem ele era no Pai. Saiba quem você é. Para de ficar se ofendendo por pequenas coisas. Para de começar a perder tempo, porque isso que o inimigo está fazendo é fazer você perder tempo. Você está olhando para cá, para as pequenas coisas, e está esquecendo de olhar infinitamente mais. Você está olhando para uma bolsinha de chips, enquanto o Senhor quer te dar uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Amém? Por favor, fique de pé, eu quero orar com você. Eu espero que nessa manhã você tenha entendido a palavra do Senhor. E que você não permita que nada venha te afastar dele. Porque quando nós falamos qual é a medida do amor de Deus, que eu pedi para você fazer uma imagem na tua mente, Paulo usa um exemplo de que era a profundidade, a altura e a largura da plenitude do amor de Deus. Quando ele usa isso, ele usa a figura da cruz para nós. Por isso que eu pedi para você criar essa imagem na tua mente. Porque Paulo, através da sua palavra, ele nos mostra que através da cruz de Jesus, e eu não estou fazendo aqui igual os padres não, tá? A cruz de Jesus, ela nos sinaliza quão profundo, alto e extenso é o amor de Deus. Não corra, não se coloque num lugar onde o amor de Deus não pode alcançar. Pastor, tu acabou de falar que não tem lugar que o amor de Deus não pode alcançar. Tem. Se você fechar o teu coração e você decidir que você não quer receber o amor de Deus, ele não vai entrar. Isso é bíblico. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse assim: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar nele, eu vou entrar na tua vida. Eu vou cear contigo e você vai cear comigo. A palavra do Senhor nos mostra que não existe lugar onde o amor do Senhor não pode chegar. Mas quando ele está passando por debaixo da figueira, ele para, ele olha e diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém entrar na tua casa. O que aconteceria se Zaqueu não tivesse descido? Não teria chegado a salvação até ele. Para que essas coisas aconteçam, nós precisamos dar um passo, nós precisamos fazer isso. Pastor, eu já sou crente, pregação é essa? Está pregando para querer ganhar alma? Não, eu estou pregando, claro que eu estou pregando para ganhar alma, mas eu estou pregando para que você seja levado ao pleno conhecimento e dizer assim: eu preciso cada vez mais do amor de Deus. Não é porque você serve a Deus há anos, não é porque você conheceu a Cristo quando você era criança, não é porque você já conhece a Cristo há um bom tempo, que você não precisa melhorar o teu nível do amor. Não existe um lugar onde o amor de Deus não pode chegar. Vocês querem viver essa medida recalcada, sacudida e transbordante na tua vida? Pai, nós queremos te adorar nesta manhã e agradecer a Ti pelo Teu infinito amor sobre nós, Senhor. Nesta manhã, Deus, eu tenho pregado a Tua palavra e dito que não existe um lugar onde o Teu amor não pode nos alcançar. Aonde quer que nós estejamos, longe ou perto, o Teu amor pode nos alcançar.
Não importa, Senhor Deus, o que nós tenhamos feito, nada nós podemos fazer para merecer mais o Teu amor, e nada nós podemos fazer para merecer menos o Teu amor. Nesta manhã o Senhor te fala assim: não importa aonde você pensa que você se encontra, porque eu tenho te visto em todos os lugares, eu tenho visto todas e cada uma das coisas que você tem feito. Que eu tenha me agradado delas, isso é outra situação. O que eu quero te falar nesta manhã é que eu ainda te amo. O Senhor diz nessa manhã: eu te amo, e eu estou disposto a ter um relacionamento com você. Você sabe que eu estou falando contigo, você sabe do que eu estou falando, você tem sentido esse mover dentro do teu coração. E essa palavra nessa manhã te diz assim: não existe lugar onde você possa correr e se esconder do meu amor, mas somente eu posso entrar no teu coração se você abrir a porta do teu coração e decidir viver uma vida comigo. O Senhor diz nesta manhã: eu te amo. Você tem sido tão machucado, você tem sido tão magoado, você está tão ferido, que essa palavra para você já perdeu a força, ela já não toca mais o teu coração. Mas o Senhor diz assim: ó, eu quero mudar essa situação na tua vida. Você pensa que não é possível, tu diz: não, isso é impossível de acontecer. E o Senhor diz assim: eu posso fazer nova todas as coisas. E o Senhor te diz nesta manhã: eu quero mudar a tua situação. Você está bem como você está? Tu acaba de pensar isso: eu estou bem como eu estou? O Senhor diz assim: você pensa que está bem porque ainda não conhece o que eu tenho para te dar. O que eu tenho para te dar é infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Eu posso curar esse coração. Por que você escolhe? Por que você escolhe seguir machucado, se eu posso trazer uma cura sobre você? Por que você escolhe seguir nessa situação, se eu posso sarar, tirar toda a mágoa, toda a cicatriz? Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas desde aqui, Senhor, eu quero orar por essa vida e pedir a Ti, Senhor, que Tu, Espírito Santo, toque no seu coração nessa hora. E se ela decidir fazer uma aliança contigo, que o Senhor comece a fazer essa mudança dentro do seu coração. Papai, em nome de Jesus, nós declaramos a Deus a cura no coração, a cura no profundo da alma. Nós declaramos, Senhor Deus, que todo coração ferido, todo coração, Senhor Deus, que está tão machucado, que não consegue sentir o Teu amor, a tal ponto de pensar que o Teu amor não existe. Mas a Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele creia seja salvo. E nós acabamos de pregar que não existe lugar onde nós possamos nos encontrar, que não existe coisa que nós possamos fazer que pode nos afastar de Ti. Então nessa manhã, Espírito Santo, toca nesse coração e leva ao pleno conhecimento, que leva ele a entender a necessidade, Senhor Deus, de ser tocado e de ser cheio da Tua presença. Eu declaro a transformação nesta manhã. Eu declaro, Senhor Deus, que essa pessoa vai ser uma nova criatura, que todas as feridas vão ser saradas. Eu declaro nesta manhã, Deus, que toda a arma que o inimigo tem forjado sobre a sua vida, todo engano que tem sido colocado na mente, em nome de Jesus, vai cair por terra, Pai, vai ser desfeito. Senhor, leva essa pessoa agora a andar por caminhos, pastos verdejantes. Essa pessoa tem caminhado, Senhor Deus, por caminhos áridos, secos, tem caminhado pelo deserto, mas leva por pastos verdejantes, por lugares onde as águas são tranquilas.
E este lugar está em Ti. Aleluia. Em nome de Jesus, toca os nossos corações, Pai. Toca as nossas vidas. Espírito Santo, vai tocando aqui, Senhor, nos corações nessa manhã. Vai tocando em nossos corações. Não fique como espectador. O Senhor quer tocar o teu coração. Ele quer encher o teu coração de amor. Você pode pedir que esse fogo venha queimar. I want more of you, God. Vai falando isso pra Ele. Você pode sair daqui hoje diferente da forma que você entrou. Não há outro lugar que eu gostaria de estar. Não há. A tua presença é tudo que eu preciso. Eu vejo uma pessoa aqui hoje, nessa manhã. Eu vejo você vazia, seca, seca. Você não lembra qual foi a última vez que você se alegrou realmente. Você tem se preocupado muito com relação a isso. Uma tristeza que tem entrado lá dentro. Você tem tentado estar perto de Deus, mas essa tristeza, ela chega a tomar conta de você. Você sorri, mas é só por fora. Ninguém mais conhece o que você está sentindo. Ninguém mais. Às vezes você tentou falar para alguém, mas ninguém mais sabe a profundidade disso. Eu vou orar desde aqui por você. Se você quiser vir aqui na frente, é tua decisão, mas eu vou orar por você. E o Senhor, Ele vai tirar um espírito de depressão que estava tentando controlar o teu coração. Eu vou te falar os passos. O próximo passo ia ser uma depressão profunda, e o final dele seria uma morte. Em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor,
em nome de Jesus. Senhor, eu quero repreender esse espírito de tristeza profunda na vida dessa pessoa. Eu vejo uma escuridão tão grande, Pai, mas Jesus, a Tua palavra diz que Tu és luz. Então vem trazer luz sobre essa vida nesse instante agora. Venha remover, ó Pai, toda a tristeza do coração. Venha tirar, ó Deus, esse espírito de depressão que está rondando essa vida. Ele ainda não tomou conta, Pai, mas ele está rondando essa vida, ele está andando ao redor. Em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, eu declaro, Senhor Deus, que esse espírito não vai tomar conta desse coração. Nós declaramos: a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode declarar isso comigo? A alegria do Senhor é a minha força. Declare comigo: a alegria do Senhor é a minha força. Diga comigo: a alegria do Senhor é a minha força. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não tem tristeza que possa ficar na Tua presença, Jesus. Tu és tudo que nós temos. Enche, Senhor Deus, esse vazio com a Tua presença, Pai. Começa a trazer uma alegria nunca antes conhecida. Começa a encher esse coração. Começa a encher essa vida. Tira essa escuridão e faz brilhar, Pai. Faz brilhar a Tua luz. Aleluia. Obrigado você.